Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. No vídeo de hoje quero abordar sobre o tema A Vara e o Cajado do Pastor, baseado no Salmo de número 23. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. E se deseja ouvir este vídeo em áudio, acione o nosso serviço em podcast, através dos links que estamos oferecendo aí na descrição do nosso vídeo. Vamos então para o tema da nossa reflexão de hoje. Segundo Irlande de Azevedo, em seu livro Imagens Bíblicas do Ministério Pastoral, abre aspas, de todos os nomes ou títulos que se podem atribuir ao homem incumbido de conduzir o povo de Deus, nenhum outro parece tão precioso, tão doce, tão abrangente, tão próximo do Senhor Jesus Cristo e do seu ministério como o pastor. Fecha aspas. Um pastor típico do Oriente, sim, aquele que inspira a imagem tão explorada na Bíblia para se referir ao líder encarregado de cuidar do rebanho do Senhor, usava para o seu trabalho cotidiano um cajado. O cajado era uma vara que, em uma de suas extremidades, tinha uma ponta curva. Também chamado bordão, esse instrumento era extremamente útil para o pastor e de grande importância para a segurança do rebanho. Muitas vezes servia de apoio para o pastor durante as longas e exaustivas caminhadas. O bordão era um símbolo que identificava a atividade pastoril e também uma posição de liderança. Neste caso, era um símbolo de autoridade. Um homem com um bordão nas mãos era alguém portador de autoridade, uma autoridade conferida pelo posto ou pela experiência da vida. Para a ovelha, o bordão do pastor, na forma de vara e cajado, comunicava direção, segurança e também consolo. Direção por ser usado para manter a ovelha no caminho. As ovelhas desviavam com facilidade, caíam em valas com frequência, pois a sua visão não é das melhores. Segundo alguns comentaristas, a ovelha não enxergava além de 8 metros de distância. A ovelha também, sem a presença do pastor, é presa fácil para os seus predadores naturais. Neste caso, usar o bordão, como no caso a vara, era por vezes decisivo na luta para espantar as feras e proteger o rebanho. O bordão, como vara, era usado para contar as ovelhas do rebanho. Segundo o salmista Davi, que fora experiente pastor de ovelhas e que via Jeová como seu pastor, ele também se via como ovelha deste. Davi entendeu que Deus também usava um bordão na forma de vara e cajado, que o identificava como verdadeiro pastor. Davi entendeu que a vara e o cajado eram instrumentos que ofereciam proteção, correção e consolo. Não é difícil entender que o bordão fala do caráter de Deus como pastor do seu povo. Como disse Irlande de Azevedo, ao aplicar esse título para identificar as pessoas chamadas para cuidar do rebanho de Deus. Estas pessoas, esses líderes, precisam ser identificados como autênticos pastores, apoiados no bordão, isto é,
no caráter de uma vida ilibada que lhes confere autoridade para usar a vara e o cajado. Com autoridade, o pastor deve proteger seu rebanho. Com autoridade, deve orientar e discipliná-lo. O fruto final do legítimo exercício da vara e do cajado é o consolo, segundo o salmista. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. A autoridade do pastor não deve ser usada para afugentar as ovelhas, para ferir, humilhar e destruir o rebanho, mas para protegê-lo, para guiá-lo, para consolar as ovelhas incautas, cobertas pelas sombras das incertezas, das injustiças e da morte. O pastor autêntico é aquele que transmite segurança e confiança ao seu rebanho, por ostentar um caráter firme, amoroso, cuidadoso e justo. Que venham os autênticos e verdadeiros pastores, apoiados no bordão de um caráter firme, de uma vida ilibada, de um compromisso com Deus, que lhes confere autoridade para cuidar, para consolar e proteger o rebanho do Senhor. Assim cremos. É tempo de crescer, é tempo de saltar.